Há capítulos que parecem apenas listas, nomes antigos, idades impossíveis aos nossos olhos, gerações que passam como sombras sobre a terra. Mas se escutarmos com atenção, Gênesis 5 não é uma lista fria. É o som do tempo caminhando. É o eco da vida depois do Éden. É a história de uma humanidade abençoada por Deus, mas ferida pela morte. No capítulo anterior, vimos dois caminhos se abrirem diante dos filhos de Adão. O caminho de Caim, marcado pela violência, pela fuga e pela construção de uma vida longe da presença de Deus. E o caminho de Sete, por meio de quem a esperança começa novamente a respirar. Agora, a narrativa desacelera. O texto abre como um livro dentro do livro. Este é o livro das gerações de Adão. Como se a Escritura estivesse dizendo: olhe com cuidado. Aqui está a memória da humanidade. Aqui estão os nomes que atravessaram os primeiros séculos do mundo. Aqui está a linhagem que carregou em meio ao pó e à dor a promessa de Deus. No dia em que Deus criou o homem, ele o fez à semelhança de Deus. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. Antes de qualquer queda, antes de qualquer sangue derramado, antes de qualquer sepultura aberta, havia bênção, havia imagem, havia dignidade. O ser humano não começa como acidente, não começa como esquecimento, começa como criação desejada, como obra das mãos de Deus, como criatura feita para refletir algo do Criador. Mas o capítulo também nos lembra que essa imagem agora caminha por um mundo quebrado. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Essa frase carrega um peso profundo. Adão fora criado à semelhança de Deus. Agora, Sete nasce à semelhança de Adão. A imagem divina continua ali, mas passa adiante através de uma humanidade marcada pela fragilidade. O dom permanece, a ferida também. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos, e gerou filhos e filhas. A vida se multiplicou. Casas se ergueram, crianças nasceram, histórias foram contadas ao redor do fogo. A memória do jardim talvez ainda fosse repetida em voz baixa. O som da voz de Deus, a beleza da criação, a dor da perda. E então, depois de 930 anos, veio a frase curta, dura, inevitável, e morreu. Aquele que fora formado do pó, volta a encarar o limite do pó. A palavra dita no Éden se cumpre. A morte entrou na história, e agora atravessa as gerações. Sete viveu 105 anos, e gerou a Enos. Depois viveu 807 anos, gerou filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Enos viveu 90 anos, e gerou a Quenã. Depois viveu 815 anos, gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. O ritmo se repete: nascer, gerar, viver, gerar filhos e filhas, somar anos. É quase como o bater de um sino. A cada geração, a vida avança, mas a morte também. O mundo está cheio de nomes, famílias, trabalho, memórias e descendentes. Mas nenhuma conquista consegue impedir aquela última frase. E morreu. Quenã viveu 70 anos. E gerou a Maalalel. Depois viveu 840 anos. Gerou filhos e filhas. Todos os seus dias foram 910 anos. E morreu. Maalalel viveu 65 anos. E gerou a Jared. Não abre as cortinas do mistério, mas deixa diante de nós uma certeza. Existe uma vida com Deus que aponta para além da morte. Existe uma comunhão tão real que a morte não pode ser vista como senhora absoluta da história. Em Enoque, vemos uma janela, pequena mas brilhante. Uma janela para a esperança. Depois dele, a genealogia continua. Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois viveu 782 anos, gerou filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos.
e morreu. Matusalém é lembrado por sua vida extremamente longa, a mais longa registrada neste capítulo. 969 anos, quase um milênio. Imagine quantas mudanças seus olhos viram, quantas vozes ouviu, quantos nascimentos celebrou, quantas despedidas suportou. Mas até mesmo ele ouviu no fim a mesma sentença, e morreu. A longevidade impressiona, mas não redime. O tempo pode se estender, mas não pode curar sozinho a ferida mais profunda da humanidade. Então vem Lameque, não o Lameque da linhagem de Caim, lembrado por palavras de violência, mas outro Lameque, da linhagem de Sete. Ele viveu 182 anos e gerou um filho, e ao menino chamou Noé, e suas palavras carregam cansaço e esperança. Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, os quais provêm da terra que o Senhor amaldiçoou. Aqui sentimos o peso da maldição sobre a terra. O solo já não responde sem resistência. O trabalho é árduo, as mãos se ferem, o suor cai. O homem planta, mas a terra devolve espinhos. Gerações viverem sob esse peso. E Lameque olha para seu filho recém-nascido como quem enxerga uma promessa. Este nos consolará. Noé nasce envolto em expectativa. Seu nome surge como um suspiro no meio do cansaço. Como se a humanidade, curvada sobre a terra difícil, ainda perguntasse: haverá descanso? Haverá consolo? Haverá recomeço? Lameque viveu depois que gerou Noé, 595 anos. Gerou filhos e filhas. Todos os seus dias foram 777 anos. E morreu. Mais uma vez, a morte encerra a vida de um homem, mas não encerra a promessa, porque Noé permanece. E no fim do capítulo, a narrativa chega até ele. Noé tinha 500 anos, e gerou Sem, Cam e Jafé. 3 nomes que ainda ecoarão pela história. 3 filhos, 3 caminhos. E diante deles, um mundo que em breve será descrito como profundamente corrompido. Gênesis 5 é uma ponte. Ele liga Adão a Noé. Liga o jardim perdido ao dilúvio que se aproxima. Liga a primeira promessa de esperança à família que será preservada sobre as águas. Mas este capítulo também fala conosco hoje. Nós também vivemos entre nascimentos e despedidas, entre nomes que amamos e sepulturas que tememos, entre o trabalho das nossas mãos e o cansaço da terra. Construímos planos, criamos famílias, carregamos memórias, contamos anos, e muitas vezes esquecemos que a pergunta mais importante não é apenas quanto tempo viveremos, mas com quem estamos caminhando. Enoque nos lembra que uma vida comum pode ser profundamente sagrada, que andar com Deus não depende de fama, não depende de controle absoluto sobre o futuro, não depende de escapar das responsabilidades da terra. Andar com Deus é escolher sua presença no meio do cotidiano. É viver com o coração desperto. É praticar justiça quando ninguém vê. É cultivar humildade quando o orgulho chama. É permanecer fiel quando o mundo se torna violento. É lembrar que cada dia é um passo. E cada passo pode ser dado com Deus. Gênesis 5 também nos ensina a honrar as gerações. Nós não surgimos do nada. Recebemos histórias, dores, escolhas e esperanças de quem veio antes. E também deixaremos algo para quem virá depois. A pergunta é: que tipo de caminho estamos abrindo? Um caminho de violência, como Caim? Ou um caminho de invocação, esperança e presença, como a linhagem que nos conduz até Noé? O capítulo termina sem grandes discursos, apenas com Noé e seus filhos. Mas o silêncio final carrega tensão, porque no próximo episódio, veremos a humanidade mergulhar em uma escuridão ainda mais profunda. A maldade crescerá sobre a terra. O coração humano será revelado em sua corrupção, e Deus olhará para o mundo com dor. Mas no meio do juízo, uma palavra continuará viva: graça. Noé encontrará graça aos olhos do Senhor. E a história da salvação dará mais um passo. Se você quer continuar essa jornada pela Bíblia, como uma grande narrativa cinematográfica,
Acompanhe o próximo capítulo. Inscreva-se no canal Bíblia Cinematográfica e caminhe conosco, episódio após episódio, pelas páginas eternas da Palavra de Deus.